Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical, mais uma manhã abençoada que o Senhor tem para nos ensinar e falar mais aos nossos corações. A aula de hoje é o capítulo 12 da nossa revista, a penúltima lição dessa revista, e ela não deixa a desejar de nenhuma outra. Tem um tema, um personagem maravilhoso, como todas as outras lições. Hoje nós estaremos falando sobre Daniel, e o tema da lição está lá no capítulo 6 de Daniel. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia e se preparar. E vamos orar para nós começarmos a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aprendendo mais da tua palavra. Nessa manhã eu te peço, Pai, que tu possa visitar os corações e falar profundamente. Que a lição de hoje venha de encontro aos corações que estão assistindo essa aula. Fala conosco, no nome do teu Filho amado, em Jesus. Amém. Vamos lá. O nosso texto está lá em Daniel, capítulo 6, versos 4, 8, 21 e 22. E diz assim: Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O personagem central da nossa história de hoje é Daniel. É um dos personagens mais impressionantes da Bíblia, porque ele tem um caráter totalmente diferente do que a gente pode ver e encontrar nos dias de hoje. Ele era de uma excelência incrível e durante todo o livro de Daniel, nos primeiros 6 capítulos principalmente, a gente vê vários versículos fazendo referência à excelência dele. O contexto histórico da nossa lição de hoje é o mesmo da lição passada. Na aula passada nós falamos dos companheiros de Daniel. Hoje o foco é Daniel. E que contexto é esse? Se passava no 3º ano do rei Jeoaquim. O povo de Judá, ele estava num estado de idolatria, de esfriamento, de distanciamento de Deus terrível. E a gente pode ter uma noção, eu quero ler aqui com vocês Jeremias, capítulo 5, versos 28 ao 31, que diz assim: Olha o que Jeremias falou, as palavras que o Senhor deu a Jeremias para julgar o povo. Que coisa terrível, que coisa triste. Vocês podem ler todo o capítulo e mais o capítulo 6, para vocês entenderem o contexto da nação de Judá. Estão gordos e bem alimentados. Não há limite para suas obras mais. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos dos pobres. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Coisa terrível. Chega a esse ponto do Senhor ter que dar uma palavra dessa. E ele continua: uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? No capítulo 6, verso 10, Jeremias também diz assim: A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. A gente vê o estado da nação de Judá. E é importante que a gente veja o estado que o rei Jeoaquim estava, porque a nação acompanhava o seu rei, para entender também o caráter de Daniel. Daniel era um nobre, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, da história passada, todos eles eram nobres. E
nesse contexto histórico, eles viviam no meio de uma nação assim, que não amava Deus, que estava distante, com o coração frio e desagradava profundamente a Deus. Joaquim, ele fez pior ainda do que seus antecessores, e o castigo deles foi ser entregue na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, hoje que fica ali na região do Iraque, para ver que inimigos de Deus. O rei, ele levou cativo os líderes, a nobreza de Judá para a Babilônia e deixou apenas os pobres, aquelas pessoas que não tinham influência e tinham menos condições de se voltar contra o reinado, né, da Babilônia. Aí o rei pede para que se separem jovens. Que tipo de jovens? Os jovens da nobreza que já eram nobres, mas ele não queria qualquer um. Lá no versículo 4 do capítulo 1, diz: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento para servirem no palácio. Ele queria jovens para estar servindo ao redor dele, mas não queria qualquer um. Tinha que ser jovens perfeitos, os melhores dos melhores. E entre esses jovens que foram separados, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens se destacaram de sobremaneira. Para começar, eu achei muito interessante, quando eu li o estado de Judá, eram jovens em torno de 16, 17 anos, que vinham de uma nação que estava distante de Deus, a maioria deles, mas que tinham compromisso com Deus. Tinham tanto compromisso que ao chegar o rei, chegar no palácio da Babilônia, ao serem escolhidos, eles ganharam o privilégio de comer da mesa do rei. Eles tinham o que eles quisessem, o melhor, porque o rei só comia o melhor. Então eles tinham direito de comer o melhor daquela terra. E o que eles fizeram? Daniel procurou o responsável por eles e rejeitou. Ele ficou abismado, mas por quê? Ele disse: não, eu não vou comer dos manjares do rei. Aquele responsável, ele ficou preocupado: não faz isso, porque se vocês ficarem fracos, se vocês ficarem doentes, o rei é capaz de me mandar matar. E ele sugeriu fazer um teste, que eles não comeriam da mesa do rei, mas e depois de 10 dias, a gente você pode verificar o meu estado, como é que está. Agora, que coisa impressionante, quem ali ia ver que eles estavam comendo da mesa? A comida, por que não comer do manjar do rei? Provavelmente, o povo judeu, ele tinha, na aliança, ele já tinha regras alimentares. E provavelmente a comida da Babilônia era oferecida a deuses. Os vinhos eram oferecidos a deuses, os alimentos. E aqueles jovens decidiram não se contaminar. Vieram de um povo desobediente, de um povo servo de Deus, mas desobediente. Estavam numa terra, não tinha um pastor para ver, não tinha um pai, uma mãe para corrigir, não tinha ninguém para chamar a atenção deles. Eles podiam simplesmente: eu estou sendo obrigado, desculpa, Senhor, mas TV, né? Eu estou sendo obrigado, eu vou ter que participar dessa mesa, vou ter que comer dessa comida. Imagino que eram alimentos saborosos, tentadores à vista. Quantas vezes a gente se vê nessa situação, principalmente a juventude? Não tem ninguém vendo, ninguém vê, e o diabo oferece, põe uma mesa, põe um manjar na nossa frente, e cabe a nós, naquele momento, decidir, escolher o caráter e a nossa posição diante de Deus. Talvez eles aqui, como esses jovens, que eram jovens, praticamente adolescentes, né? Talvez você aí, na escola, na faculdade, tenha sido oferecido vocês manjares do mundo, prazeres do mundo, e nesses lugares não tem, o seu pastor não está lá, seu líder não está lá, seus pais não estão lá, você pode aceitar sem ninguém ver, mas eu quero te lembrar que Deus está vendo. E é nisso que me impressiona, logo no começo do livro de Daniel, a posição desses jovens. Não tinha ninguém para corrigir, não tinha ninguém para condenar. Eles vinham de um povo que estava terrivelmente longe, afastado da intimidade com Deus, mas mesmo assim, eles se mantiveram fiéis. Que nessa manhã Deus possa falar ao seu coração de forma profunda, para que você faça as escolhas corretas.
que você agrade a Deus com o seu caráter, porque depois desse período, depois dos 10 dias, aquele homem viu que ele estava melhor do que os outros jovens que comiam da mesa do rei. Então foi aprovado que eles se alimentassem apenas de legumes. E como recompensa disso, a Bíblia diz que não havia ninguém em situação melhor do que eles em inteligência. Aqui no versículo 17 diz assim, depois dessa escolha que eles fizeram: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos de cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus vê e Deus recompensa aquele que é fiel. Se você tem estado numa posição difícil, tomou uma decisão que talvez te deixe aos olhos do mundo desprivilegiado, numa situação mais ruim, Deus está te vendo e Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Vale a pena ser fiel, vale a pena fazer a escolha certa. Então eles vieram do meio de um povo desobediente a Deus para viver no meio de um povo que não conhecia a Deus, mas foram um dos maiores exemplos de homens tementes a Deus. A gente viu sobre os 3 jovens na aula passada e hoje nós estamos vendo sobre Daniel. Não aceitaram se contaminar, rejeitaram os manjares do rei, apesar da pouca idade. Com isso, eles foram reconhecidos como os mais inteligentes daquele grupo de sábios que havia naquela época, que foram levantados ali no meio daqueles jovens. Na nossa lição, no tópico 2, a gente vê aqui, o tópico 2 vai falar sobre integridade em tempos de crise. A gente viu que eles já chegaram cheios de integridade. Eles tinham um caráter apurado, um caráter divino. Eles buscavam as características realmente de Deus. Eles eram santos no meio de um mundo muito impuro. No meio de toda a impureza, eles conseguiram se manter puros. E o tópico 2.1 diz assim: separado de seu povo e de sua terra. Eles estavam longe da família, longe dos amigos, longe dos seus líderes espirituais. E às vezes a gente se vê na vida, numa situação dessa, a gente se sente sozinho. Mas por que aconteceu isso? Parece que todo mundo me deixou, até o meu melhor amigo não aparece, eu não consigo ver, ele não aparece, meus pais, ou minha esposa, meu esposo, parece que ninguém me vê, ninguém me entende, eu me sinto sozinho. Eu quero te lembrar de uma coisa: existem momentos que nós estamos sozinhos porque Deus quer. Não é a pessoa que esqueceu de você, é Deus que a manteve afastada, porque o momento é de você crescer sozinho. Quando você está na escola, quando nós estamos na escola, né, nós vamos na faculdade, nós vamos fazer uma prova, você não pode ter companhia na hora da prova, você não pode ter ajuda na hora da prova. Na hora da prova, você tem que fazer ela sozinho, e diante de Deus é a mesma coisa. Deus quer te provar, Deus quer te ver crescer, Deus quer te avaliar. Então, por isso, muitas das vezes a gente se sente sozinho, mas não se esqueça, Ele pode deixar os outros longe, mas Ele nunca fica longe. Ele está sempre perto. O momento que você clamar, você vai sentir a presença dEle, porque Deus jamais nos deixa sozinho, mesmo nas provas mais difíceis. E aqueles jovens, eles estavam longe de tudo. Não tinha pastor, não tinha o irmão da igreja, não tinha o grupo, não tinha o líder, mas mesmo assim, eles não deixaram sua fé abalar, eles passaram por grandes provações e foram aprovados em todas. Né? Que Deus possa nos abençoar e nos dar essa firmeza de caráter que esses jovens tiveram e nos ajude a passar pelas provas com tanta excelência como eles passaram. O nosso foco dessa lição é Daniel. Ele foi um jovem exemplar que fazia escolhas certas e que não vacilava na fé. É realmente interessante. Quando você estuda a história de Daniel, é impressionante como pode alguém ter assim um currículo espiritual tão lindo. Você não vê Daniel apavorado em momento nenhum. Você não vê Daniel desesperado em momento nenhum. E no capítulo 6, que é no momento da prova mais ferrenha que ele passa, a gente vê o segredo dele. Antes de chegar lá, Daniel, depois de passar por essa escolha, de rejeitar os manjares do rei,
ele passa por uma prova também, ele enfrenta a morte também. O rei Nabucodonosor tem um sonho e ele quer saber o significado. E ele não conta o sonho. Ele quer saber aquele significado e quer que os sábios contem o significado daquele sonho para ele. E os sábios dizem, é impossível. Ninguém, nem os deuses iriam revelar isso. Ninguém pode revelar isso. Aí o rei fica tão chateado. Nabucodonosor era bem temperamental, né? Ele é muito volúvel. A gente lê na história, a gente vê que era um camarada difícil. E ele bate o pé, não, se ninguém vai me contar o sonho que eu tive e vai me dar o significado, então manda matar todos os sábios. E todos os sábios receberam sentença de morte. E quando os soldados chegaram para entregar sentença ao grupo de sábios, informa Daniel, Daniel vai, chama Sadraque, Mesaque e Abednego e faz um propósito, não, me leva, eu quero falar com o rei. Ó rei, me dá um tempo que eu vou orar e o meu Deus vai te dar o significado do sonho. E ele recebe esse tempo e ele vai orar, buscar o Senhor junto com os seus amigos e Deus dá o significado daquele sonho para Daniel. E o rei fica impressionante, que é a história da estátua. Não vamos entrar, porque a história de Daniel é empolgante. A gente começa a falar, eu estou tentando falar rápido para não deixar pontos muito importantes de fora. Mas sobre aquela estátua que tem os pés de ferro misturado com barro, cada parte, eu sei que você já conhece, que já estudou na escola dominical desde o grupo infantil, mas se você não se lembra, está lá em Daniel capítulo 2. E ali Daniel passa a primeira vez que ele enfrenta a morte. Ele tinha uma sentença de morte, mas ele não se desesperou, ele confiou que Deus daria a solução e com isso salvou a vida de todos os sábios que estavam ali e ainda engrandeceu o nome de Deus. Porque o rei Nabucodonosor, quando ele ouviu o significado do sonho, o Daniel contou o sonho para ele, contou o significado, ele ficou tão impressionado que ele disse, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então, às vezes, a gente acha que está tudo perdido, está tudo condenado na nossa vida. Muitas das vezes a gente recebe uma sentença, uma palavra que parece que é de morte e não há mais solução. Mas o crente fiel, com intimidade com Deus, ele não se deixa abalar, ele vai para o joelho e busca em Deus a solução. E com isso, além de salvar vidas, muitas das vezes resolver o problema, ele ainda engrandece o nome do Senhor. Nabucodonosor reconheceu ali que o Senhor era Deus. Nenhum dos outros deuses dos sábios foi capaz de revelar aquele sonho, mas o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, esse sim foi capaz. E ali Daniel é designado como governador de toda a província. Vale a pena ser fiel, né? No tópico 3 da nossa lição, fala sobre o perigo da vaidade. Deixa eu ver aqui. No tópico 2.3, antes da gente entrar na vaidade, ele vai falar sobre inveja. Se tem uma coisa que atrasa a vida de um crente, é a inveja. Se tem uma coisa que atrasa a vida de uma pessoa, sua carreira profissional, é a inveja. Porque o invejoso, ele perde o foco dos seus sonhos. Ele se desvia dos planos de Deus para ele. Porque ele perde tempo querendo o que o outro tem. E esquece de buscar aquilo que Deus tem para ele. Isso na vida espiritual. Mas na vida secular também, muitas das vezes a pessoa fica atrasada, emperrada. Ela está tão centrada em querer o que o outro tem, que ela acaba se atrasando, deixando de viver. A inveja é uma coisa terrível. Lá em Provérbios 14:30 diz assim, versão NVI. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A versão NVT ainda diz assim, a inveja é como câncer nos ossos. Olha que coisa terrível. Irmãos, inveja é uma das obras da carne, está listado lá em Gálatas 5. E é uma coisa terrível que faz a pessoa deixar de viver, porque ela passa a ter foco em alguém que tem o que ela queria ter.
E assim ela vai perdendo todos os planos de Deus para a vida dela. Ah, eu queria pregar como aquele irmão. Ah, porque aquele irmão fala assim, aquele irmão faz assado, aquela irmã ora desse jeito, aquela irmã fala daquele jeito. E com isso não consegue ver o plano lindo que Deus tem para a sua vida. Perde tempo desejando o que o outro tem. Isso é um atraso muito grande. Se o espírito da inveja bater na sua porta, não abra, rejeite, repreenda, peça a Deus para manter seus olhos espirituais abertos, para que você possa ver os sinais desse sentimento maligno e evitar que ele entre na sua vida, para que você possa viver o melhor de Deus para você. A inveja tira nossa paz, adoece nosso corpo, muda o nosso semblante. A inveja levou Caim a cometer o primeiro homicídio da história. E nessa passagem, lá em Gênesis 4, tem 2 versículos que me chamam muito a atenção. O próprio Deus chega para Caim, no capítulo 4, verso 6 de Gênesis, e diz assim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus viu o que estava acontecendo com Caim e deu um alerta para ele: domina esse sentimento, feche essa porta na sua vida, porque senão ele vai te dominar e o resultado não vai ser bom. Ele viu no semblante de Caim a inveja, a tristeza, porque a inveja é isso, ela dá tristeza, tira toda a alegria. E Deus dá aquela alerta e Caim, mesmo assim, a inveja era tanta que ele preferiu se entregar a ela do que ouvir o conselho de Deus. E Caim acaba cometendo o primeiro homicídio da história da humanidade. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e dos nossos sentimentos. É uma coisa que eu costumo pedir a Deus todos os dias: Senhor, toma meus sentimentos na tua mão, me purifica, me lava com teu sangue, para que eu possa estar limpa e pura diante de ti. Porque inveja, ciúme, raiva, as obras da carne, elas vêm de mansinho e vão tomando lugar no nosso coração. É uma coisa terrível. E no tópico 3, no tópico 3.1 diz assim: fé em meio aos invejosos. Aqui na nossa lição diz assim: a inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. A inveja gera o rancor diante de um sonho não realizado, de possuir os predicados ou atributos do outro ser. Este sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes e governadores da Babilônia em relação ao pensamento do rei em constituir Daniel sobre todo o reino. A inveja foi o que levou Daniel à situação, a chegar à cova dos leões. Tudo começou com a inveja daqueles homens. Eles invejavam a sabedoria que Daniel tinha. Eles não queriam servir ao Deus de Daniel, mas sabiam que Daniel era abençoado por esse Deus. Eles invejavam o que ele tinha. Em vez de buscar ser parecido com ele, buscar aprender com ele, buscar a excelência que ele tinha, eles preferiram destruir. Eles procuraram uma forma de matar a Daniel. Sabedores que Daniel era possuidor de espírito excelente, estes homens, movidos pela inveja, tramaram uma conspiração para prejudicar Daniel. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de encontrar algo que desonrasse o seu caráter. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado nos seus propósitos com Deus. É interessante, é muito bonito, é muito legal ver essa atitude de Daniel. Ele provocava inveja, mas não estava nem aí. Ele provocava a ambição, a disputa, a briga, a rivalidade, mas ele mesmo não estava nem aí, porque ele não estava preocupado com homens. O coração de Daniel era totalmente voltado e ocupado a Deus. E aqueles homens procuraram, eles intentaram um plano para poder tirar Daniel, para acabar com a vida de Daniel mesmo, tirar Daniel do caminho deles. E eles contaram com a vaidade humana, com a soberba humana para conseguir isso. Eles vasculharam a vida de Daniel, não acharam nada contra ele, tudo que eles encontraram foi
o temor a Deus, a fidelidade de Daniel ao Deus dele. E eles disseram, olha, o único jeito de derrubar esse homem é atacando a fé dele. E eles foram para o rei, tiveram uma ideia e chegaram para o rei e apresentaram um plano para ele. Nesse plano, ninguém poderia orar e pedir nada a Deus nenhum, a ninguém a não ser o próprio rei. O rei deveria ser, por 30 dias, adorado como o único Deus e ninguém podia se dirigir a nenhum outro Deus. E o rei tinha Daniel em alta conta. Ele sabia que ele era temente a Deus. Mas quando os governadores massagearam o seu ego, não, tu és muito importante, tu mereces essa honra, chegaram com um jeitinho bajulando a vida do rei, eles disseram, o rei esqueceu que Daniel servia a Deus, que Daniel orava sempre ao Deus dele, porque ele era próximo de Daniel, ele conhecia os costumes de Daniel. Assim, com o ego massageado, o rei acabou assinando o decreto que condenaria Daniel à morte. Temos que ter cuidado com os bajuladores. Precisamos ter à nossa volta pessoas sinceras que realmente querem o nosso bem. Cuidado com elogios, pessoas que só tem sempre uma palavra de elogio ou de incentivo aos seus sentimentos. Poxa, irmã, chega para você e diz, oi, minha irmã, nossa, aquela irmã falou comigo assim, 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 está entalada aqui na garganta. Não, eu vou chegar e vou fazer isso, aquilo, outro. Aí os outros, não, você está certo, isso mesmo, você está cheio de razão, vai lá, faz mesmo. Cuidado com esse tipo de amizade. Procure ter à sua volta pessoas que busquem a Deus, que queiram ter intimidade com Deus e tenham conselho e sabedoria vindo de Deus. Porque o rei ficou desesperado quando eles acusaram Daniel, mas ele já tinha assinado a ordem. Então, muitas das vezes, a soberba faz a gente tomar decisões que mais tarde nós vamos nos arrepender. Quando li sobre isso, eu me lembrei de um episódio quando eu era criança. Eu me lembro do meu pai, depois de pregar ou dar uma aula. Meu pai é uma pessoa que eu tenho como uma referência, um homem que sempre viveu para estudar a palavra de Deus. É um homem que eu tenho como exemplo de amor à palavra de Deus. E quando criança eu lembro de alguém elogiá-lo, e ele baixinho, mas eu perto dele ouvi ele dizer, sangue de Jesus tem poder. E na minha infância, na minha cabeça, eu não entendia bem direito, eu achava que ele estava repreendendo aquela pessoa. E eu perguntei, mas por que o senhor fala assim, sangue de Jesus tem poder? Não pode elogiar? E ele disse, não é, o sangue é para mim, é para a minha vida, é para o meu coração. Para que a soberba não entre no meu coração, para que o orgulho não tome conta do meu coração. Então ele tinha esse costume de dizer em mente, dizer no seu coração, às vezes baixinho, sempre que ele era elogiado, o sangue de Jesus tem poder, para que o sangue de Cristo mantivesse seu coração limpo, protegido do orgulho, da vaidade e da soberba. Esse é um conselho muito bom que a gente pode aprender no dia de hoje, porque não é fácil lidar com elogios, né? Às vezes, muitas das vezes, nós como humanos, o humano em si, ele acaba se deixando levar. Quando você sobe de cargo no trabalho, você sobe de posição na igreja, nós temos o costume de honrar nossos líderes. E honrar os nossos líderes, às vezes a gente acaba exagerando, a gente acaba idolatrando e fazendo com que ele caia no pecado do orgulho e da soberba. Bem, e para terminar nossa lição, o rei tentou, ele ficou sem comer, ele ficou sem dormir, ele tentou de todo jeito salvar Daniel, mas não tinha como. E o interessante é que quando Daniel foi jogado, você não vê ele reclamando, ele não vê ele pedindo ajuda ao rei, você não vê ele pedindo nada disso, ele simplesmente aceitou. Por quê? Porque Daniel tinha certeza em seu coração que se Deus quisesse livrá-lo, ele seria livre, mas se ele também quisesse que ele morresse, a morte para ele era lucro. E é muito importante, todo homem e mulher de Deus que tem intimidade com seu Pai, com nosso Pai Celeste, ele compreende que morrer com Deus é lucro e não perda. E por isso Daniel não temeu a morte. Ele foi jogado na cova dos leões sem problema nenhum, o rei ficou lá sem dormir,
Deus guardou, porque Deus nos guarda no momento da aflição, Ele cumpre os seus propósitos e a vida de Daniel ainda tinha muito a ser feito na vida dele. Deus ainda ia usar ele de várias formas com as revelações, muito importante para os nossos dias até hoje, e Deus poupou a vida de Daniel. E aquele rei chegou lá e gritou logo cedo: Daniel, Daniel, o teu Deus te salvou? E Daniel disse: eu estou salvo porque eu não tenho pecado contra Deus e nem contra ti, ó rei. E aí a gente vê a vitória maravilhosa. E aqueles homens que intentaram contra a vida de Daniel foram lançados juntamente com as suas famílias na cova do leão e não tiveram a mesma sorte, porque não tinham o Deus que ele tinha, não tinha o coração que ele tinha. Então que Deus possa manter nossos corações puros, nossa intimidade com Ele a cada dia, nosso caráter renovado, que nós possamos fazer escolhas certas, assim como Daniel fez, para que no momento que nós tivermos que enfrentar a cova dos leões, nós possamos sair vencedores. Amém? Que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um de vocês. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, para que nós possamos encerrar a nossa lição. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, nessa manhã eu te louvo e te engrandeço por essa aula, por essa palavra, e venho te pedir que tu venha nos ajudar e nos revestir, Senhor amado, com teu Santo Espírito, com tua sabedoria, Pai, e com a sua direção, para que nós possamos ser, assim como Daniel, fiéis a ti em todo momento e em todas as circunstâncias. Toma nossas vidas nas tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.